lá, pessoal, essa última aula de Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem um cunho social muito grande. A importância da Lei de Responsabilidade Fiscal na implementação da transferência e controle social gerou e incentivou a participação popular para zelo e fiscalização das contas públicas. Particularmente, é o espaço que eu acho mais importante e considerável. Bem, vamos falar hoje sobre uma das partes mais importantes da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a transparência e o controle social. Nesse sentido, eu convido a você a participar do Fórum 4 e deixar lá sua mensagem para a população. Temos que nos conscientizar e chamar a população para participar da fiscalização da gestão pública. Isso é muito importante, pessoal. E a gente, como técnico em serviço público, temos que primar por isso. Vamos começar, então? Beleza. Bem, primeira coisa que a gente vai falar é sobre os instrumentos de transparência. Quando a gente fala em instrumentos de transparência, nós temos que, segundo os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que os agentes públicos, tanto na administração direta quanto na indireta, passam a ter a obrigatoriedade de emissão e divulgação de relatórios para que as formas de controle fossem mais abrangentes e tornassem os gestores cada vez mais responsáveis pelos atos praticados nas atividades desenvolvidas sob seu comando. Além, é claro, de tornar essas decisões acessíveis a toda a sociedade em geral. Assim, pessoal, a busca da transparência na gestão fiscal é um dos elementos fundamentais para a manutenção do equilíbrio das contas públicas. Mas por que isso? Porque atesta o atendimento dos limites, das condições e objetivos e metas que nós vimos aqui até a aula 3, mostra a firmeza da responsabilidade da gestão pública, justifica os desvios e indica as medidas corretivas para esse tipo de situação. Ela define os prazos que são estimados para a correção e dá acesso, e principalmente dá acesso ao público aos dados concisos e substanciais das nossas contas públicas. A transparência na gestão fiscal é o principal instrumento para o controle social. Na elaboração, na aprovação e implementação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e da Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, bem como nas prestações anuais de conta, serão utilizados procedimentos transparentes, ou seja, publicação, pessoal, ampla divulgação da síntese das propostas, das leis e das prestações de contas, inclusive através de meio eletrônico, evidenciando objetivos, metas, resultados esperados e verificados. É o que a gente chama de portal transparência, que a gente olhou no nosso Fórum 1. O que acontece, pessoal? Existem umas regras para escrituração dessas contas públicas. E a abrangência e escrituração das contas, elas são aplicáveis a toda a administração pública federal. Eu coloquei aqui o artigo 50 da Lei da Responsabilidade Fiscal na lâmina. Então, o que acontece? O ente estadual, municipal e federal, além das autarquias, das fundações e empresas estatais dependentes de recursos do Tesouro da União, do Estado, do Distrito Federal e do município, todas as despesas desses entes deverão ser registradas em regime de competência. Ou seja, as receitas e despesas da Previdência devem ser registradas em contas separadas das demais. As normas gerais para a consolidação das contas públicas será definida por um Conselho de Gestão Fiscal ou, enquanto não for constituído esse Conselho de Gestão Fiscal, pelo órgão central de contabilidade da União. É importante a gente destacar o seguinte, que a divulgação das contas não depende de prévia autorização ou posterior prestação de contas ao Executivo Federal, que será responsável apenas por consolidar e divulgar o que a gente chama de contas nacionais. Perfeito, pessoal?
Então, a gente entra na ideia da escrituração e da consolidação dessas contas. E aí a gente vai falar sobre o percurso e os prazos das prestações de contas. Os municípios consolidam suas contas e encaminham ao Estado e à União até o dia 30 de abril. Os estados, eles consolidam suas contas e encaminham à União até dia 31 de maio. A União consolida suas contas e as de todos os entes da federação e as divulga até o dia 30 de junho. Está tudo aí no artigo 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O relatório resumido de execução orçamentária, pessoal, a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê o seguinte, que o atual relatório resumido de execução orçamentária vai passar a ser publicado por todos os poderes e pelo Ministério Público, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre. Ou seja, esse relatório ele deve conter um balanço orçamentário que vai especificar por categoria econômica a receita, falar a fonte que vem essa receita, informando as realizadas e as que vão se realizar, bem como a previsão atualizada, e vai falar também nesse balanço as despesas, por grupo de natureza de despesa, discriminando a dotação que vai poder tirar esse dinheiro para o exercício e a despesa líquida e o saldo que vai ter. Bem, esses entes têm que publicar também os demonstrativos da execução das receitas por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercício e a previsão a realizar. E tem que falar também das despesas por categoria econômica, grupo da natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação para o exercício, a despesa empenhada e liquidada no bimestre e no exercício e, por fim, a despesa por função e subfunção. Além disso, eles têm que fazer também a publicação da apuração da receita corrente líquida, sua evolução, assim como a previsão de seu desempenho até o final de cada exercício. As receitas e despesas previdenciárias, elas também têm que ser publicadas, os resultados nominal e primário têm que ser publicados, as despesas com os devidos juros e os restos a pagar, detalhando por poder e órgão os valores inscritos, os pagamentos realizados e o montante que ainda tem que pagar. O relatório referente ao último bimestre do exercício deverá também informar sobre o atendimento ao que a gente estudou lá um pouquinho atrás de regra de ouro e sobre a variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e aplicações dos recursos dela decorrentes. Quando for o caso, deverão ser apresentadas justificativas para a limitação de empenho e para a frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal adotadas e adotar com isso as ações de fiscalização e de cobrança. Aí a gente entra no que a gente chama de relatório de gestão fiscal, que também é um instrumento de transparência. Ao final de cada quadrimestre, será emitido e assinado pelos titulares dos poderes e órgãos de todos os entes federados o que a gente chama de relatório de gestão fiscal. E esse relatório, a gente está com o artigo 52 na lâmina, fala mais ou menos o seguinte: o relatório de gestão fiscal deve conter o comparativo com os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal dos seguintes montantes: da despesa total com pessoal, destacada as despesas com inativos e pensionistas, tem que ter a dívida consolidada imobiliária, a concessão de garantias e operações de crédito, inclusive por antecipação de receita. A indicação das medidas corretivas adotadas ou adotar, se ultrapassados qualquer dos limites. Também tem que conter os demonstrativos do último quadrimestre do exercício do montante, das disponibilidades de caixa em 31 de dezembro e da inscrição em restos a pagar das despesas liquidadas. Ok, pessoal? E também das despesas empenhadas e não liquidadas decorrentes de contratos administrativos ou de convênios em andamento, empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa e despesas não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujo empenho foi cancelado. Isso tudo está no artigo 52.
O relatório será publicado até 30 dias após o encerramento do período que corresponder, com amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico. É o que eu já chamei adiante de portal da transparência. O não cumprimento dos prazos previstos impede, até que a situação seja regularizada, que a União, o Estado e o Distrito Federal, o município, recebam transferência voluntária e contratem operação de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da respectiva dívida imobiliária. Perfeito, pessoal? Aí, então, a gente entra na ideia de fiscalização. A fiscalização da observância das normas e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal está a cargo do Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio do Tribunal de Contas e do Sistema de Controle Interno de cada poder e do Ministério Público. Lembra que a gente estudou sobre o Tribunal de Contas e o Ministério Público fazendo essas avaliações? Enfim, o Tribunal de Contas, ela vai alertar os poderes, aos entes da federação, aos órgãos, quando constatarem que o nível de gasto esteja próximo ao limite fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Os tribunais de conta vão alertar aos poderes quando constatarem que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas e do resultado primário ou nominal estabelecido no anexo de metas fiscais, ou que o montante da despesa total com pessoal ultrapasse 90% do limite. Compete ainda aos tribunais de contas verificar os cálculos dos limites das despesas total com pessoal de cada ente da federação e de cada poder. Bem, dito isso tudo, a gente começa a falar sobre as sanções institucionais e pessoais. A gente colocou na lâmina o artigo 73. Em caso de não cumprimento de suas normas, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela estabelece várias sanções institucionais e pessoais. São exemplos de sanção institucional a suspensão da transferência voluntária para aquele governo que não instituir, prever ou arrecadar impostos de sua competência. Outro tipo de sanção que a gente pode falar no caso de limite de despesa com pessoal, se a regra da Lei de Responsabilidade Fiscal não for cumprida, enquanto não for feito o ajuste, ou se houver excesso do primeiro quadrimestre do último ano de mandato, vai ficar suspensa a transferência voluntária, a obtenção de garantia, a contratação de operação de crédito, exceto para refinanciamento da dívida com redução de despesa com pessoal. Enfim, são as punições institucionais mais relevantes que a gente vê aqui. A gente fala também o seguinte: ainda no que se refere aos limites de despesa com pessoal, é nulo de pleno direito, ainda institucionalmente falando, o ato que não atendeu o mecanismo de compensação, ou seja, o aumento permanente da receita ou redução permanente da despesa, não atendeu o limite legal de comprometimento aplicado à despesa com pessoal inativo e aumentar despesas de pessoal 180 dias antes do final de mandato. No caso de limite para o estoque da dívida, vencido o prazo de retorno ao limite máximo e enquanto perdurar o excesso, fica impedido, pessoal, desse ente receber transferência voluntária da União ou do Estado. Para as operações de créditos irregulares, nós falamos isso aqui, eu falo de novo, enquanto não forem cumpridas os mecanismos de correção de desvio, que é o cancelamento da operação ou constituição de reserva, ficam proibidos o recebimento de transferência voluntária, a obtenção de garantia e a contratação de novas operações de crédito, exceto para refinanciamento da dívida e a redução da despesa com pessoal. Na concessão de garantias, caso não sejam obedecidos os mecanismos de correção e seus prazos, o ente cuja dívida tiver sido honrada pela União ou Estado vai ser suspenso o acesso de novos créditos ou financiamento até que essa dívida seja liquidada. Bem, além das sanções institucionais, há sanções pessoais previstas em um projeto de lei ordinária denominado Leis de Crimes de Responsabilidade Fiscal, que prevê que os governantes poderão ser responsabilizados pessoalmente e punidos com a perda de cargo, inabilitação para exercício de emprego público, prisão e multa. As penalidades alcançam todos os responsáveis dos 3 poderes da União, do Estado e município, e todo cidadão é parte legítima para denunciar, pessoal.
Enfim, a contribuição da sociedade para o sucesso da Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser ressaltada aqui. O artigo 73b discorre acerca do prazo para os entes da federação instalarem o que a gente chama de ferramentas da transparência na gestão fiscal. A gente até comentou nisso no Fórum 1, perguntando se seu município tinha essa ferramenta. Essa transparência que é prevista no artigo 48 e 48A, que nós estudamos, para os entes federativos, com mais de 100 mil habitantes, por exemplo, o prazo para cumprir a determinação é de 1 ano. Ao passo que, para o município que tem até 50 mil habitantes, o tempo é de 4 anos. A Lei de Responsabilidade Fiscal, pessoal, define como as contas públicas devem ser consolidadas e divulgadas à população. Cria o que a gente estudou aqui de relatório de gestão fiscal, que deve apresentar em linguagem simples e objetiva as contas da União, do Distrito Federal e de cada estado e de município, de modo que qualquer cidadão possa ver e possa entender. Assim, pessoal, o acesso público ele deve ser amplo, inclusive por meio eletrônico. A partir daí, cabe a nós, sociedade, cobrar de nossos governantes e julgar se estão procedendo de forma fiscalmente responsável. A intenção é justamente aumentar a transparência na gestão do gasto público, de modo a permitir que os mecanismos de mercado e o processo político sirvam como instrumento de controle e de punição dos fiscalmente responsáveis. Ao mesmo tempo, espera-se que os bons administradores sejam premiados com reconhecimento da população e do mercado, inclusive com maior acesso a crédito. Vale lembrar, pessoal, que essa mudança, no sentido de uma maior transparência, já foi iniciada na própria elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal, que envolveu uma consulta pública, inclusive via internet, onde foram registrados mais de 5 mil acessos. Essa consulta pública, aliás, ela consolidou a importância e a necessidade da mudança do regime fiscal, manifestada em várias demonstrações de apoio e em sugestões, na sua maioria, incorporadas ao texto final da Lei de Responsabilidade Fiscal. Destaca aqui também, pessoal, a determinação demonstrada pelo Congresso Nacional, que analisou e discutiu por quase 1 ano, que é tempo relativamente curto, para um tema tão complexo e relevante, tendo finalmente aprovado o texto final da Lei de Responsabilidade Fiscal. Bem, essa determinação, tanto do Congresso como do Poder Executivo, atestam o compromisso do país com a consolidação da estabilidade econômica e a construção de um caminho seguro de desenvolvimento econômico e social. Mas isso, pessoal, são leis, somente leis. E o que vale é a atuação prática dos nossos gestores e a nossa fiscalização. Bem, nós podemos notar que a partir da vigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, o desequilíbrio orçamentário, o gasto excessivo com pessoal, as operações irresponsáveis de crédito, o descuido com patrimônio público, as práticas que antes eram corriqueiras passaram a ser fiscalizadas e passíveis de sanção. Qual é o prefeito que não tem medo da Lei de Responsabilidade Fiscal quando vai sair da prefeitura, não é mesmo? A efetiva aplicação dos pilares em que se apoia a Lei de Responsabilidade Fiscal, o planejamento, a transparência, o controle e a responsabilidade, vem tornando a administração pública mais responsável e fundada em princípios éticos. A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma ferramenta que deve ser usada para melhorar a administração pública e melhorar, principalmente, o perfil dos nossos administradores em nosso país. Por isso, a sociedade tem um papel fundamental. Nós temos que saber votar. Essa linha reflexiva obtém respaldo na análise de um autor chamado Sandi, que, segundo ele, a sociedade deve se mobilizar para fazer valer essa força transformadora da Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de perder uma oportunidade única, uma oportunidade ímpar, de implantar um padrão de conduta pública dotado de eficiência, responsabilidade e de transparência. De qualquer sorte, pessoal, a sociedade em geral, ela deve buscar o uso
não só da lei de responsabilidade fiscal, mas de tudo aquilo que envolve a boa gestão pública, que destaca diversos mecanismos de acompanhamento e controle social no intuito de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos que devem ser utilizados de maneira que possa proporcionar a todos uma qualidade de vida e um bem-estar social, objetivo maior de qualquer ente da federação. Por isso, pessoal, deixo aqui o meu recado. Sejamos conscientes, sejamos cidadãos que participam ativamente de nossa sociedade, que tenhamos consciência social. Assim, pessoal, eu agradeço imensamente a toda a equipe do curso técnico em serviços públicos e, em especial, a você, que passou por essa caminhada com compromisso e dedicação com o curso. Parabéns pela vitória. Vocês merecem. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa trajetória. Grande abraço, sucesso sempre, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Tchau.